Olá, meu nome é Gabriela e hoje nós vamos estudar alguns conceitos e algumas propriedades iniciais de derivadas. Então, nós vamos ver algumas propriedades básicas. Então, vamos começar. Primeiro, a definição geométrica. A derivada de uma função y igual a f de x num ponto x igual a x0 é igual ao valor da tangente trigonométrica do ângulo formado pela tangente geométrica à curva representativa de y igual a fx. No ponto x igual a x0, ou seja, a derivada é o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x0. Então, essa é a definição geométrica. É claro que no desenvolver dos exercícios, nós vamos usar algumas regras práticas e algumas propriedades, mas para que você saiba qual é o significado geométrico da derivada. Então, coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função. As notações de derivada. A derivada de uma função y igual a f de x pode ser representada também pelo símbolo de y', dy dx ou f' de x. Qualquer uma dessas três notações representam as derivadas. Lembrando que se tivesse mais uma linha aqui, se tivesse duas linhas e ali também, nós teríamos uma derivada de segunda ordem, de terceira ordem e assim sucessivamente. Então, se nós temos uma função y' é a derivada da primeira ordem. A definição por limite. Então, tem a definição geométrica e essa é a definição por limite. A derivada de uma função f de x no ponto x0 é dada por... Então, nós podemos definir como o limite de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Também, nós não vamos usar muito essa definição, e sim algumas regrinhas práticas. Agora, nós vamos ver as regras que nós realmente vamos usar na maioria dos exercícios. Lembrando que de derivadas há um conteúdo muito vasto. E aqui nós vamos ver algumas propriedades iniciais, mas que nós podemos resolver a grande maioria dos exercícios que caem nos concursos de hoje, tá certo? Então, a primeira é a derivada de uma constante. A derivada de uma função constante é nula, isto é, se c é um número real, então c' é igual a zero. Então, sempre que nós tivermos uma constante, a derivada dessa constante será zero. Então, olha o exemplo. Derive as funções abaixo. F de x é igual a 3. 3 é uma constante porque ela não tem o x do f de x. Logo, vou colocar aqui na frente, f' de x será igual a zero. Olha B. F de x igual a 2t. Repare que a nossa função está variando em função de x. E aqui nós temos a letra t. T não é a nossa variável, logo, t também será uma constante. Então, 2t é uma constante. E a derivada da nossa constante será igual a zero. Então, guarde, a derivada de uma constante sempre será nula. Segundo, a derivada de x. A derivada de x em relação a x é igual a 1. Então, x' igual a 1. Olha o exemplo, derivando as funções abaixo, ó, f de x igual a 3x. Então, repare, a nossa função está variando em função de x. E aqui nós temos x. Logo, a derivada de x será 1. Então, aqui nós temos que f' de x será 3 vezes 1, que será igual a 3. Tudo bem? Como aqui nós temos 3x e não 3 mais x, o 3 ele vai acompanhar a derivada do x, que no caso é 1, tá? Diferente da constante, não é uma constante mais, e sim o 3x. A mesma coisa, olha, nós temos f de x igual a 5x. A derivada de x é igual a 1. Então, f' de x vai ser igual a 5 vezes 1, que é igual a 5. Então, guarde que a derivada de x em relação a x será igual a 1, tá? Então, a letra que está aqui tem que ser a letra que está aqui. Do contrário, ela se torna uma constante. A terceira regra é a derivada da potência. Essa é uma das que nós vamos usar com mais frequência. Se n pertence ao conjunto dos naturais, então nós temos que a derivada de x elevado a n será igual. Olha o que nós vamos fazer. Este expoente vai tombar aqui, ó, e vai multiplicar. Então, vai ficar aqui, ó, o n. E nós vamos subtrair 1 do expoente, tá certo? Olha no exemplo. Então, aqui nós temos f de x igual a x ao quadrado.
Então, f' de x será igual, ó, esse 2 aqui, ó, nós vamos tombar aqui, multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes x. E nós vamos tirar 1 do expoente. Então, o expoente era 2, vai ficar 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Logo, a derivada, então, será 2x. Tá certo? Olha mais um exemplo, ó. Esse 3 aqui, ó, vai tombar aqui multiplicando o número 5. Então, a derivada desta função será igual a 3 vezes 5x. E nós vamos tirar 1 do expoente. Então, o expoente era 3, vai ficar 3 menos 1. 3 vezes 5 é igual a 15. 15x ao quadrado. E essa é a derivada dessas potências. Tudo bem? Então, sempre você vai tombar o expoente e tirar 1. Essa é uma regra que nós vamos usar com bastante frequência. Quarta, a derivada da soma e da subtração. Então, se f e g são funções deriváveis, então f mais g e f menos g são deriváveis. E fx mais g de x, a derivada desta soma, será igual à soma das derivadas. Então, a derivada da soma é igual à soma das derivadas. A mesma coisa com a subtração. A derivada da subtração é igual à subtração das derivadas. Então, olha o exemplo, derive as funções abaixo. Nós vamos derivar primeiro o 3, depois o x. Então, olha como vai ficar. Vai ficar f' de x igual a derivada de 3. Lembrando, 3 é uma constante e a derivada da constante é 0. Mais a derivada de x em função de x é igual a 1. Então, nós derivamos cada uma das parcelas. E essa derivada será 1. Da mesma forma, com o próximo exemplo. Então, primeiro nós vamos derivar aqui, ó. O 4 vai tombar aqui. Então, vai ficar 4x. Lembrando que agora nós vamos ter que tirar o 1 do expoente. Se o expoente era 4, 4 menos 1, 3. Mais, agora vamos derivar esse segundo. A derivada de x em função de x é igual a 1. E 5 vezes 1, 5. Então, aqui nós temos as derivadas. Se nós temos, então, uma soma, nós podemos derivar cada uma das parcelas e colocar o resultado da seguinte forma, tá certo? Isso também vale para a subtração. Agora, a derivada do produto não funciona da mesma forma que a derivada da soma. Então, nós não podemos simplesmente fazer como nós fizemos antes. A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Aqui não funciona. A derivada do produto não é igual ao produto das derivadas. E nós temos uma regrinha para quando nós tivermos o produto, que nós chamamos de regra do produto. Então, se nós temos duas funções multiplicadas e nós queremos a derivada delas, nós vamos usar a seguinte propriedade. Nós vamos derivar a primeira e multiplicar pela segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Para você fixar, vai ser dessa forma. Deriva, copia, mais copia, deriva. Então, a regra do produto, deriva, copia, mais copia, deriva. Olha o exemplo. Calcular a derivada do produto das funções. Então, essa é a nossa primeira e essa é a nossa segunda. Então, nós temos aqui, ó, f de x vezes g de x derivando. Então, nós vamos usar a regra do produto. Nós vamos derivar vezes copiar, mais copiar vezes derivar, tá certo? Lembrando que aqui a derivada, como é uma soma, nós derivamos cada uma das parcelas. Então, vamos lá. Primeiro, ó. Então, nós vamos primeiro derivar. A derivada dessa função, este 2 aqui passa para cá. Então, vai ficar 2x. O expoente é 2, nós tiramos 1. Então, 2 menos 1, 1. Mais, aqui nós temos 2x. A derivada de x em relação a x é igual a 1. E 2 vezes 1, 2. E a derivada da constante é 0. Então, essa é a derivada da primeira função f de x. Vezes copia. Então, nós vamos copiar a segunda. 2x menos 1. Mais, agora nós vamos copiar a primeira. X ao quadrado
mais 2x mais 1, vezes a derivada da segunda. A derivada de 2x é 2, porque a derivada de x é igual a 1, então aqui vai ficar 2, e a derivada da constante é igual a 0. Tudo bem? Então, ó, deriva, copia, mais copia, deriva. Agora, nós vamos resolver algebricamente. Nós vamos fazer aqui, então, primeiro a distributiva. Vou colocar um igual e vou continuar. Acompanha comigo, então. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Agora aqui, ó. 2 vezes 2x, mais 4x. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais. Agora, eu vou fazer essa distributiva aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado. Mais 2 vezes 2x, 4x. Mais 2 vezes 1, 2. Bom, vamos arrumar aqui e juntar x ao quadrado com x ao quadrado. Então, nós teremos 6x ao quadrado. Nós podemos juntar agora o x, então vai ficar aqui, ó. Menos 2x mais 4x, 2x. 2x mais 4x, 6x. Menos 2 mais 2, corta. Então, nós podemos deixar dessa forma, ou, se você quiser, pode deixar na forma mais simplificada possível, que é colocando o 6x como fator comum. Então, aqui vai ficar x mais 1. Então, essa é a resposta. Você poderia simplesmente parar aqui, tá certo? Então, pela regra do produto, nós derivamos, copiamos, mais copiamos e derivamos, não esqueça. Agora, a derivação do quociente. Assim como o produto, não é tão simples como a soma e a subtração, e nós também temos uma regrinha. A regrinha da derivada de um quociente será deriva, copia, menos copia, deriva, todo mundo dividido pela segunda ao quadrado. Então, a grande diferença do quociente para o produto é que no quociente aqui nós temos um sinal de menos. E ainda, nós temos no denominador a segunda função ao quadrado, tá certo? Então, deriva, copia, menos copia, deriva, dividido pela segunda ao quadrado. Vamos fazer um exemplo também com as mesmas funções f de x e g de x. Então, nós queremos o quê? Queremos f de x sobre g de x, mas nós queremos a derivada deste quociente. Então, da mesma forma, primeiro nós vamos derivar. Então, vamos derivar a primeira. A derivada aqui da primeira vai ficar 2x mais 2, vezes copia, 2x menos 1. Menos, agora nós vamos copiar a segunda e derivar, copiar a primeira, desculpa, e derivar a segunda. A derivada de 2x menos 1 vai ser 2. Todo mundo dividido pela segunda ao quadrado. Bom, a mesma distributiva, então vamos lá aqui. 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. 2x vezes menos 1, menos 2x. Mais 2 vezes 2x, 4x, menos 2 vezes 1, que é 2. Agora aqui, preste atenção, eu vou fazer esta distributiva do 2 e, ao mesmo tempo, essa distributiva do menos 1. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 2 e trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos 2x ao quadrado, menos 4x, menos 2. Todo mundo dividido por 2x menos 1 ao quadrado. Bom, daqui nós já podemos cancelar esse 4x com esse menos 4x. E nós vamos organizar. Então, vai ficar assim, ó, 4x ao quadrado menos 2x ao quadrado, o menos 2x e o menos 2 com menos 2. Eu vou colocar aqui no próximo slide já com a resposta. Então, nós temos 2x ao quadrado menos 2x menos 4 sobre 2x menos 1 ao quadrado. Você poderia parar aí, que já está correto, ou ainda você poderia colocar o 2 como fator comum aqui, que ficaria x ao quadrado menos x menos 2
sobre 2x menos 1, que também não faz tanta diferença nesse caso. Poderia transformar isso aqui também num produto e há diversas formas para dar essa resposta. Mas você pode parar aí mesmo, só para você entender melhor qual é o conceito, então, da derivada quando nós temos o quociente, tudo bem? Então, guarde bem as regrinhas do produto e do quociente para usar nos exercícios. Bom, agora a sétima propriedade é a derivada do seno e do cosseno. A derivada do seno é igual ao cosseno e a derivada do cosseno é igual a menos seno. Então, claro que tem todas as outras trigonométricas que também a gente pode sair por essas relações, mas na maioria dos livros existem uma tabela com as derivadas que nós precisamos saber e é uma tabela bastante extensa. Então, sempre que você precisar dessas regrinhas, você deve recorrer a essas tabelas. Mas o que nós mais vamos usar seria seno e cosseno, e essas são as derivadas. Ainda a derivada da exponencial e do logaritmo, quando nós estamos trabalhando com a base e o logaritmo na base e. Então, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. E a derivada de ln de x é igual a 1 sobre x. Tudo bem? Lembrando que ln é o logaritmo natural, que é o logaritmo na base e. Então, essas são algumas das derivadas que nós precisamos saber e as que mais caem. Agora, nós vamos resolver alguns exercícios baseados nessas propriedades. Lembrando que o conceito de derivada é muito mais amplo do que isso. Essas são algumas propriedades e as principais para resolvermos os exercícios, tá certo? Então, primeiro, derive as funções. Bom, essa daqui é bastante simples, é uma soma e nós vamos derivar cada uma das parcelas. Então, acompanhe comigo. Nós temos que y', então, que vai ser a derivada de y, vai ser a derivada deste termo aqui, ó. Lembrando que esse 2 vem para cá, então vai ficar 2x. Nós vamos tirar 1 aqui do expoente, então 2 menos 1 é igual a 1. Então, vai ficar 2x. Mais, bom, a derivada de x vai ser igual a 1. Então, vai ficar 4 vezes 1, que é igual a 4. E essa é a resposta dessa derivada. Agora, no segundo, nós temos um truque aqui, ó, f' de x. O que nós vamos fazer para facilitar? Esse x ao quadrado que está aqui embaixo, nós vamos passar ele para cima. Só que quando nós passamos para cima, nós precisamos mudar o sinal do expoente, então vai ficar negativo. E agora, nós vamos usar a propriedade da exponencial, que nós vamos passar aqui multiplicando. Então, vai ficar aqui, ó, menos 2 vezes 2x. Lembrando que ó, o expoente era menos 2 e nós precisamos tirar 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 2, menos 4x. Menos 2 menos 1, menos 3. Para dar a resposta mais bonita, nós vamos voltar, ó. Se esse expoente aqui está negativo, nós vamos trocar ele de lugar. Então, ele vai vir aqui para baixo, só que agora a gente muda o sinal dele. Opa, esqueci o sinal de menos aqui também, ó. Esse aqui, não pode esquecer. Então, essa é a resposta da derivada, menos 4 sobre x ao cubo. Na C, aqui a gente também vai usar um truquezinho. O que nós vamos fazer? Nós sabemos que o expoente aqui do x é 1. E nós podemos escrever essa raiz dessa forma, ó. X é igual a 1 sobre 3. Então, seria esta regrinha aqui, ó. Então, se nós temos uma raiz de índice m e um número a elevado a um expoente n, nós podemos escrever como expoente fracionário, que vai ficar n sobre m. Então, aqui x igual a 1/3. Agora, nós vamos derivar. Mesma coisa, esse 1/3 vai passar multiplicando aqui, ó. Vai ficar 1/3 que multiplica x. Só que agora também nós temos que tirar 1 do nosso expoente. Eu vou fazer aqui do ladinho para ficar mais fácil de visualizar. Bom, aqui a gente tem que tirar o MMC. E o MMC entre 3 e 1 é igual a 3. 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 1, 1. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 1, 3. Logo, menos 2/3. Então, y' vai ser igual a 1/3 de x elevado a menos 2/3. Bom, para tirar esse sinal negativo aqui, ó, nós vamos trocar esse x de lugar. Então, vai ficar 1 sobre
3x elevado a 2/3. Normalmente, nós não deixamos com esse expoente fracionário e nós vamos retornar à raiz. Então, agora nós temos aqui, nós vamos retornar para cá. Então, a derivada vai ser igual a 1/3 raiz cúbica de x ao quadrado. Então, essa é a resposta dessa derivada. Agora, na D, derive as funções. Essa aqui vai ser uma regra do produto. Então, vamos lá para a regra do produto. Aqui a gente já tem, ó, o produto de duas funções. Então, f' de x será igual. Lembrando, deriva, copia, mais copia, deriva. A derivada desta primeira aqui, nós vamos passar esse 5 para cá multiplicando. Então, 5 vezes 3, 15. Tira 1 do expoente. 1 é uma constante, a derivada da constante é 0. Deriva vezes copia. Mais copia vezes deriva. A derivada da constante aqui é 0. Esse 4 vem para cá, então vai ficar menos 4, tira 1 do expoente, 3. Agora, vamos arrumar tudo isso. Fazendo aqui a distributiva, nós temos 15 vezes 2, 30, x à quarta, menos 15x à quarta vezes x à quarta, então vai ficar 15. Na multiplicação de bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes. 4 mais 4, 8. Agora, nós vamos fazer essa distributiva aqui, ó. Menos 4x ao cubo vezes 3x à quinta vai ficar menos 4 vezes 3, 12. E nós vamos somar os expoentes. Dá 8. Menos com menos mais 4x ao cubo. E agora, vamos apenas arrumar aqui. Então, nós temos menos 15x à oitava, menos 12x à oitava, menos 27x à oitava, mais 30x à quarta, mais 4x ao cubo. Então, esta é a resposta desta alternativa D. Agora, nesta E, nós temos um quociente. Então, nós temos que usar a regra do quociente. Então, f' de t será igual. Lembrando, deriva, copia, menos copia, deriva, dividido pela segunda ao quadrado. Então, vamos começar derivando a primeira. A derivada da primeira vai ser 2 vezes 3, 6t. 2 menos 1, 1. Mais a derivada de t é igual a 1, 5 vezes 1, 5. A derivada da constante é igual a 0. Então, derivamos, agora nós copiamos. Menos, agora nós copiamos, vezes a derivada. A derivada de t menos 1 é igual a 1, porque a derivada de t em função de t é igual a 1 e a derivada da constante é 0. Todo mundo dividido pela segunda ao quadrado. Bom, agora vamos fazer a distributiva. Então, aqui, ó, vai ficar 6t vezes t, 6t ao quadrado, menos 6t vezes 1, 6t. Mais 5 vezes t, 5t, mais 5 vezes menos 1, menos 5. E agora, eu vou fazer a distributiva desse menos 1 e vou alterar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar menos 3t ao quadrado, menos 5t, mais 1. Todo mundo dividido por t menos 1 ao quadrado. Bom, agora vamos arrumar. A gente pode cancelar esse 5t com esse 5t. E nós vamos ter, então, que f' de t será igual 6t ao quadrado menos 3t ao quadrado, 3t ao quadrado. Menos 6t, tá sozinho, então vai ficar menos 6t. E aqui a gente tem menos 5 com mais 1, que é igual a menos 4, todo mundo dividido por t menos 1 ao quadrado. E esta é a resposta desta derivada pela regra do produto. Por fim,
Qual a derivada da função f de x igual? Bom, aqui nós temos e elevado a 2x vezes cosseno de 3x. Então, aqui nós vamos ter que usar a regra do produto. Só que aqui nós temos o que nós vamos usar o que nós chamamos de regra da cadeia. Por quê? Reparem que aqui nós temos e elevado a 2x e não e elevado a x. E aqui nós temos cosseno de 3x e não cosseno de x. Então, nós vamos derivar normalmente, só que além de fazer essa derivada, nós temos que derivar também este 2x e esse 3x. Então, vai ficar assim. Usando a regra do produto, então, nós temos deriva copia mais copia deriva. Primeiro, a derivada de e elevado a 2x. O que eu vou fazer primeiro é derivar este expoente. E a derivada de 2x é igual a 2. Bom, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. No nosso caso, vai ficar e elevado a 2x. Então, essa é a derivada. Então, deriva vezes copia. Mais copia vezes deriva. Aqui é a mesma coisa. Primeiro, nós vamos derivar esse 3x. A derivada de 3x é igual a 3. A derivada de cosseno de x é menos seno de x. Neste caso, será menos seno de 3x. Então, vocês perceberam o que eu fiz? Eu derivei primeiro, neste caso, o expoente e, neste caso, o ângulo, tá certo? E fiz depois a regra do produto normalmente. Bom, vamos arrumar aqui, ó. Nós temos, então, 2e elevado a 2x, cosseno de 3x, ó, mais com menos, menos, vou colocar o 3 na frente, e elevado a 2x, seno de 3x. Nós podemos colocar como fator comum o e elevado a 2x. Então, vai ficar e elevado a 2x, que multiplica. Então, aqui sobrou 2 cosseno de 3x, menos, aqui sobrou, então, o 3 seno de 3x. E esta é a resposta. Então, ficou e elevado a 2x, que multiplica 2 cosseno de 3x, menos 3 seno de 3x. E aqui nós temos a alternativa B. Bom, essa foi a aula de hoje. Nós estudamos alguns conceitos a respeito do tema de derivada. Estude bastante, pratique e até a próxima aula.